Nós iremos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 3. Nós iremos ler um versículo, mas depois nós iremos ler muitos outros versículos das Escrituras, que eu sei que é muito importante para nós. Nós iremos ler somente um versículo da palavra de Deus. É Romanos capítulo 3, versículo 31. Todos acharam? Amém. Diz a palavra do Senhor: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Podeis assentar. O apóstolo Paulo fez uma pergunta depois de ter conversado e falado aos romanos pela sua carta a respeito da graça, da fé em Cristo e da lei. Nós já estudamos em outras ocasiões que a lei não tira o pecado do homem, que a lei não conserta o homem, nem a lei que hoje existe das nossas autoridades conserta a vida de ninguém, porque ela não tem poder, ela só detém e avisa e decreta o juízo. O apóstolo Paulo explica sobre isso, que a lei não salva, a lei só serve de instrução, de condutor, de aio, professor. Mas ele vem falando, nós vamos anular a lei por causa disso? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Mas Paulo, em seu discurso, ele combate a lei cerimonial. Alguns mandamentos que no antigo pacto, na antiga aliança, tinham valores, tinham seus valores. Como em Romanos, em outras escrituras, Paulo escrevendo aos gentios, aos irmãos, à igreja que estava em Roma, aos Gálatas, na Galácia, os irmãos que ali congregavam nas casas, porque vocês sabem que não existia templo, eles congregavam nos lares. Por isso que às vezes Paulo manda saudar a igreja que está em tua casa. A reunião se fazia nos lares, e alguns lares eram grandes, se fazia às vezes nos pátios. Então, com muito amor e cuidado a esses irmãos de outras nações, porque alguns judeus impunham sobre eles a lei cerimonial e algumas coisas que não têm mais valor. Depois que Cristo foi sacrificado, algumas daquelas leis foram mudadas, porque havendo o sumo sacerdote sendo sacrificado por nós como cordeiro, houve necessidade de haver uma transformação na lei. Mas a lei moral permanece. É o que muitas pessoas se confundem, porque a lei que Deus deu a Moisés, não é? Tem ali escrito para o povo, para a educação do povo, não é? Daquela época, a lei cerimonial, como Deus exigia, como se fizesse os cultos, a lei civil e a lei moral. Até na lei civil foi mudada, mas a lei moral, em sua maior parte, permanece. Nós vamos hoje mostrar no Novo Testamento que os apóstolos não desfizeram da lei moral e de outras leis que são importantes para quem vive na graça de Deus. Como já explicamos, graça é uma condição de servir a Deus,
e guardar algumas coisas de coração da lei. Não para ser salvo por ela, nós somos salvos por uma condição que nós não temos, que foi dada pela morte de Jesus. A lei não salva, no entanto, o salvo entende pelo Espírito que lhe comoveu, que lhe transformou, que muitas coisas da lei de Deus estão de pé até o dia de hoje, inclusive na lei dos homens. Como alguns exemplos que nós iremos mostrar para os irmãos. Por isso eu li somente esse versículo, porque nós já estudamos em dias passados a respeito de Romanos 4, falando sobre a lei. Tiago e Paulo falando que a fé sem obra é morta. Então, e no capítulo 3, também estudamos. Então nós lemos este versículo, que é um versículo que o mesmo Paulo que deixou de pregar aos gentios circuncisão, sábado e um monte de outras coisas que não eram mais importantes, pois o mesmo apóstolo Pedro viu que o Espírito Santo veio sobre Cornélio, um homem que não guardava sábado, não era circuncidado e não fazia outras coisas da lei cerimonial e até de alguma coisa da lei moral, porque ele não tinha talvez um pleno conhecimento. Algumas coisas básicas para o nosso viver, pois os que observam a lei moral para uma vida limpa serão muito mais bem-aventurados, porque existem coisas que estão de pé. Na lei do Senhor dada a Moisés está escrito, para nós não cobiçarmos as coisas do próximo, começando da mulher, da casa, tudo, e muitas outras coisas que são importantes para o nosso viver. Nós não praticamos isto para ir para o céu, nós praticamos isso porque nós somos do céu. Fazemos isso porque o Espírito que está em nós nos comove e nos convenceu que realmente está errado eu viver copiando os outros, querendo ter o que os outros têm. Isso é cobiçar, é inveja. E Provérbio diz que a inveja é uma podridão dos ossos. E no Salmo diz também para não termos inveja dos malfeitores. Então, irmãos, nós iremos nos deparar com uma assembleia que houve no tempo dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, quando essa questão foi assim incomodada por alguns judeus convertidos, que tinham um zelo que não era agradável. Ainda eles não entendiam, por isso estavam zelosos da lei de Moisés. No entanto, através da assembleia, do que Paulo contou, do que Deus fez através dele na vida dos gentios, os irmãos chegaram a essa conclusão pelo Espírito Santo, que na hora revelou que não impusesse esse encargo de circuncisão e de outras coisas, a não ser algumas coisas que eles estabeleceram que permanecem da lei moral. Iremos ler? Atos 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Era isso que eles estavam ensinando a alguns. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, com tanta conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Aleluia. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido,
se levantaram dizendo que era necessário circuncidar os gentios, e mandar-lhe que guardassem a lei de Moisés, sábado e outras coisas. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem, sendo que foi Deus deu ao apóstolo Paulo. Pedro foi só um pouquinho ali, uma vezinha. Ele falou isso aqui, mas porque foi o iniciante. Mas quem Deus consagrou para pregar para os gentios foi Paulo, tá? E não fez diferença alguma entre eles, e nós purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Agora tem igreja levando o jugo do Velho Testamento, dizendo: estou na lei de Deus, né? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Esse Tiago era irmão de Jesus, porque o outro Tiago, o discípulo, já tinha sido morto à espada por Herodes. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dele um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Tiago aqui traz a lembrança, as profecias, porque enquanto Paulo e os outros que estavam discutindo, Deus deu a Tiago a lembrança da lei, da profecia. Depois disso, a profecia do versículo 16: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios, todas as nações, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o prega, e cada sábado é lido na sinagoga. Amém. Até aqui é suficiente. Vou falar um pouco. Pedro tomou a palavra, o apóstolo Paulo e Barnabé contaram como grandes coisas Deus fez, houve contendas, depois apaziguaram pela palavra do apóstolo Pedro. Então o apóstolo Tiago tomou a palavra, recordando que já havia uma promessa de bênção para os gentios, sem a intervenção da lei. Mas o que na lei eles viram que tinham que permanecer? É claro, por exemplo, não farás imagens de esculturas, não se prostrarás a ela. Na lei também está escrito para não comer sangue e nem carne sufocada. Na lei também está escrito sobre a prostituição. A palavra prostituição envolve muitas coisas: adultérios, fornicação, tudo relacionado ao sexo ilícito. É claro que os apóstolos, depois pormenores, o mesmo Paulo que disse que Deus fez grandes maravilhas no meio dos gentios, ele mesmo ensinou muitas coisas da lei, como a moralidade para os gentios, sobre palavras, casamentos, sobre nudez, sobre casa, sobre prostituição, idolatria, inveja, bebedice, vaidade. Eles citaram de outras palavras, com outras palavras, de outras maneiras, o que a lei moral já tinha estabelecido. Por exemplo, não é? Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico.
O livro de Levítico, Deuteronômio, também Números, vem falando sobre assuntos da lei, que são necessários, assuntos necessários para uma vida pura, limpa e abençoada. Por exemplo, no capítulo 17, vamos ler 16 versículos, do 1 ao 16. Iremos perceber que isto não está sendo observado em muitos lugares. Eu disse, do 10 ao 16, perdão. Do 10 ao 16. A proibição de comer sangue. Os apóstolos estabeleceram isso. Isso aqui está na lei. Está escrito então: e qualquer homem da casa de Israel, versículo 10 ao 16 do capítulo 17 de Levítico, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comerem algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, o sangue, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem um estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Veja que a palavra tanto é para os de dentro como para os de fora. Não se condiciona à lei, à graça, a Cristo, à obra de Deus para enquadrar na vida das pessoas que vêm com sentimentos contrários. Eles precisam crer, se converter e aceitar e viver a vida de acordo com a palavra. Pois muitos líderes condicionaram a Bíblia a favor das pessoas, a fim de mantê-las junto com eles e usufruir do bolso. Mas Deus está irado e zangado, e a ira de Deus vai descarregar sobre o Brasil e muitos países por causa do pecado dos líderes. Nós não temos que mudar. A lei é para o estrangeiro e também para o natural. Versículo 13: também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal, ou de ave que se come, derramará o seu sangue e cobrirá com pó. Não se deve comer o animal, matar o animal com uma paulada e não estancar o seu sangue. Isso chama-se carne sufocada, porque para Deus isso tem um sentido. O sangue, a alma do animal, o sangue do animal tem que ser derramado no chão e tapado com pó. Todo esse detalhe tem um significado espiritual para Deus, porque Ele assim estabeleceu. E Ele estabeleceu que é pecado. Tudo que Ele disse que é pecado, devemos respeitar como pecado, e é pecado. O que Ele não disse que é pecado, amém. Estamos livres, conscientes de que não estamos pecando. Quem somos nós para estabelecer o nosso próprio entendimento? Eu não aceito assim, eu não entendo assim. Nós temos que crer no que está escrito. Eu não entendo porque tapar com o pó, jogar na terra. Por exemplo, eu peguei um animal, dei uma paulada, o animal ficou tonto, ele está vivo ainda. Eu vou rapidamente com a faca, degolo ele, jogo seu sangue e tapo com o pó. Assim deveria ser, feito com as caças. 14. Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. E toda a alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. Depois será limpa. Mas se o não lavar nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. É claro, se uma pessoa comer hoje, quem fez esse serviço de lavar a alma com a água limpa foi Cristo. A pessoa não precisa fazer aqui, aí é que está a transformação da lei. Não há necessidade da pessoa, por exemplo, ficar até de tarde esperando tomar um banho. Não, a pessoa só vai a Cristo, pede a misericórdia, o perdão, está limpo. Mas se ele faz conscientemente porque ele gosta de fazer, aí não existe limpo, água que limpe. Não existe perdão que seja dado. Porque já está fazendo já
Consciência porque gostou de comer, por exemplo, galinha ao molho pardo, né? Frango ao molho pardo é feito com sangue, chouriço é feito com sangue. O Senhor manda não comer, é para não comer. Os apóstolos observaram isso porque viram que isso da lei era necessário permanecer. Até hoje, todos os pastores que conhecem ensinam, porque os apóstolos ensinaram. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o animal, o sangue que era derramado dos animais no sacrifício, hoje não é mais necessário sacrificar um animal em prol de pecados ou de outras coisas. Pois quando degolava um animal, aquilo simbolizava que aquele animal estava morrendo no lugar do pecador. Então o sangue daquele animal devia ser levado diante do altar. O resto, jogado fora, no lugar específico, enterrado. Mostrando que, como a vida estava no sangue, também na morte de Jesus, a nossa vida estava no sangue de Jesus. Então, assim como o sangue dele foi derramado, nos deu vida. E essa vida é o Espírito Santo. É o Espírito do sangue. Então, é necessário fazer isso. O sangue não é para ser comido, mas para ser derramado. No entanto, os testemunhos de Jeová alegam que não se pode doar o sangue. Doar o sangue é algo muito mais do que correto. Porque o sangue doado não entra no ventre, não é morto, não é destruído pelos sucos gástricos, permanece vivo, dando vida a outra pessoa. Isso é uma aberração dessa religião, uma doutrina do inferno. Não tem respaldo nas Escrituras. No entanto, eles põem essas passagens, alegando que não se deve doar sangue. O sangue doado, o sangue que se doa de uma pessoa para outra, permanece vivo. Exatamente o que aconteceu. Jesus, ao derramar o seu sangue, que é o Espírito Santo, ele permanece vivo dentro de nós. Por isso que não se devia comer, porque o sangue de Jesus permanece vivo. Então, jogar na terra tem outro significado maravilhoso. Jogar na terra e cobrir com pó. O significado é muito bonito. Jogar na terra e cobrir com pó. Vamos para o capítulo que sucede. Olha, vocês querem saber, mas muitos irmãos não vão entender, então outra hora vocês vão saber. Eu já sei porque o Senhor tem me revelado. Há tantas coisas que Deus me revela, eu vou lembrando na hora. Irmãos, também vamos ver uma outra lei que muitos crentes não observam. Inclui praia, inclui piscina, inclui banhozinho de papai com filhinho, banhozinho de mamãe com filhinha. E está na lei, e isso aqui permanece. É lei moral, capítulo 18. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Bom, peraí, dá uma paradinha aqui. O povo tinha saído do mau costume do Egito, da mão do diabo, o faraó. Ia para uma terra de Canaã, onde habitavam os jebuseus, gigazeus, um monte de zeus habitavam ali. Tinham 7 zeus ali. Então, é porque são vários nomes, né? O Senhor disse para que eles também não aprendessem os costumes deles lá. Deus separou o povo do Egito com costumes errados e não queria que o povo continuasse com os maus costumes e nem com os maus hábitos, usos e costumes lá da terra onde eles iam habitar. É interessante isso para mim, não sei para vocês. Quando uma pessoa vem para o Evangelho, ele tem que aprender a viver segundo a palavra, não segundo os evangélicos e nem segundo os mundanos. Porque muitas vezes ele entra para uma igreja evangélica, ele aprende os maus hábitos, usos e costumes dos evangélicos modernos. Deixa os usos e costumes do mundo e aprende outro, talvez até pior.
Porque uma pessoa que peca com a Bíblia na mão, ele está fazendo pior do que antes, porque antes ele não tinha conhecimento, agora ele tem. Então o pecado é mais grave, e o juízo é mais grave, e a cobrança será mais grave. É isso aí. Vamos continuar? Amém. 4. Fareis conforme aos meus juízos. Muitas pessoas pensam que isso aqui é do Velho Testamento, isso já é, nós vivemos na graça. Graça sem obediência, graça na prostituição, fornicação, graça na indecência é desgraça. Não existe graça. Graça é justamente uma condição de a gente observar essa coisa e entender que não devemos fazer isso. Graça é isso. Um favor divino para fazer as coisas corretas e agradáveis ao Senhor. Isso é graça. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ele está prometendo vida eterna aqui? Não. Ainda que se você desobedecer, você pode perder a vida eterna. Ele está te prometendo aqui uma vida abençoada na terra, limpa, sossegada, sem o Senhor ficar toda hora te corrigindo, mandando-lhe a vara. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta, vamos lá, da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Presta bem atenção. Não descobrirás a nudez de teu pai. Por isso que Cão foi amaldiçoado. Porque Noé, tendo bebido, ficou embriagado, tirou a roupa, ficou nu. Cão foi lá e olhou, ao invés de virar o rosto. Chamou seus irmãos. Os irmãos de Cão vieram com panos, cada um segurando um lado, descosta, para não ver a nudez do seu pai. Aleluia, aleluia. Então, se tem alguém aqui que acha bonito ficar mostrando ficar sem cabelo para o filho ver, ou a mãe que toma banhozinho, tá? Ficar usando um pecado, está de pé essa lei. Isso nunca cairá. Não descobrirás a nudez de teu pai, de tua mãe, ela e tua mãe. Não descobrirás a nudez. A nudez. Não te descobrirás a nudez da mulher de teu pai, caso a pessoa tenha uma madrasta. A nudez de tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, e sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Filho com uma certa idade, uma filha já com certa idade, nem mamãe, nem papai, só no caso de doença que tem que mexer alguma parte, mas o Senhor diz aqui que é pecado, que Ele vai extirpar, que a maldição vem. Deus não quer o povo amaldiçoado, Deus quer o povo abençoado. Então isso aqui é moralidade que não salva em si. Fazendo isso não salva, mas o salvo faz isso aqui em obediência. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela e tua irmã, a sua nudez não descobrirá. A nudez da irmã de teu pai, sua tia, não descobrirás. Ela é parenta de teu pai. A nudez de irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. Aí vem falando uma relação. Enfim, não veja a nudez de ninguém. Se teus olhos forem bons, teu corpo será luz. Se os teus olhos forem treva, teu corpo será tenebroso. Então, queridos irmãos, essa lei, ela não foi cravada na cruz. A Bíblia não diz que não devo ir à praia. Mas se você ler isso aqui com atenção, você vai entender muito bem. Que você não deve ir para a praia e ver a mulher pelada de calcinha e sutiã. E nem os homens de cueca na praia. E nem na piscina no seu quintal. E nem o seu filhinho entrando no banheiro te vendo nu, tomando banho. Isso é pecado.
Isso aqui não foi cravado na cruz. Por isso que Paulo diz: anulamos a lei? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Isso aqui permanece, isso aqui é a moralidade, isso aqui é uma coisa decente para quem teme a Deus. Nós que tememos ao Senhor, sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos cobri-lo. Varão fica andando de peito de fora, camisa aberta até aqui, ou pernoca de fora cabeluda, para as mulheres ficar olhando, é pecado sim. Problema de quem não aceita. Eu não quero nem saber, não vou discutir, nem vou convencer ninguém a aceitar a pena. Estou ensinando o que eu recebo do meu Senhor. Por isso eu não ando de short, não durmo de short, não ando sem camisa. E se fosse mulher, não deixava ficar aparecendo as maçãs do seio, aquela parte bonita da mulher, né, que fica um sutiãzinho aqui, mais um tomara que cai aqui, e o homem fica cobiçando uma parte que não consegue ver toda, que a vontade do homem, quando vê um pedacinho, é ver o resto. Essa é a vontade do homem. Ou a mulher não sabe disso? A mulher sabe ou não sabe disso, irmãos? E quando a maçã do seio está aparecendo, quem está com desejo, né, quem está naquela situação, tem vontade de ver o resto. Ou quando bota uma saia e aparece aquela coxa roliça, bonita da mulher, o homem, quando está olhando, ele quer ver o resto. É ou não é, irmãos? É. Fala os varões aí, não fica escondendo que vocês são santinhos. É ou não é, irmão? É. Aí as mulheres, sabendo disso, não tem vergonha de uma lei como essa. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que santificá-lo, porque ele não vai entrar no céu, mas nós temos que santificá-lo. Porque foi o próprio Deus que vestiu o homem e a mulher quando eles pecaram. E uma túnica cobre tudo. Deus não fez nenhuma mini saia como aparece aí nesses filmes aí para Eva. Ele fez uma túnica de pele de animais. E eu tenho certeza absoluta, eu vejo Deus confeccionando uma coisa decente, ampla, bonita, para cobrir. E uma roupa de pele de animal é cara, viu? E vocês sabem qual foi o animal que o Senhor tirou para fazer aquela roupa para Adão e Eva? Peixu. Amém, irmão, na sua simplicidade. Os talentos deles aqui é o CC, né? Uma simbologia. Foi um cordeiro, irmão. Foi um cordeiro. Amém. Entendi. Quem não entendeu? Aleluia! Glória! Glória! Vivo de Israel! Então, amados e queridos irmãos, nós temos coisas maravilhosas na lei do Senhor. Prosseguindo do versículo 19, vamos dar um pulinho. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, da menstruação, para descobrir a sua nudez. Não tem relação com a sua esposa quando ela estiver na situação da imundícia. Você não sabe o significado disso. Eu sei, mas também não vou falar. Eu sei muita coisa, irmão, que o Senhor tem me revelado. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Sei muita coisa, irmão, que Deus tem me revelado. Até na intimidade do casal eu sei de coisas que Deus já me revelou, muitas coisas maravilhosas que você não sabe. Você nem imagina. Mas no tempo determinado, quem sabe? Nem te deitará com a mulher do teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. Aqui envolve adultério, fornicação, prostituição, tudo. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Será que isso aqui, irmãos, foi cravado na cruz? Porque está relacionado entre outras passagens aqui. Dar o filho para ser morto para deuses estranhos, para Deus nenhum. Moloque era um deus da antiguidade, em que se sacrificavam crianças para ele. E não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Profanar o nome do Senhor está na lei. Será que isso não foi observado pelos apóstolos? Pois na lei está escrito: não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Toda hora, toda hora alguém na família, por hábito, costume dizer: ah, meu Deus, misericórdia. Parar com isso, isso é coisa abominável, Senhor. Só falar o nome do Senhor, o nome de Jesus, no momento exato, certo, que for necessário. Não por hábito vulgar. Com varão te não deitarás. Esse negócio de casamento de gay, aqui está na lei, isso não foi gravado na cruz. A lei é contra isso, a palavra do Senhor é contra isso. Com varão te não deitarás, nem casarás.
como se fosse mulher. Abominação é. Se alguém quiser me criticar dizendo que eu sou homofóbico, é apenas uma palavra contra mim, porque não tem respaldo a favor dessa imundícia. A Bíblia diz que é abominação. Nós não estamos atacando ninguém, mas a Bíblia diz para não se deitar com um homem como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitará com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se deitará perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é, abominação é. Isso é lei de Deus, está estabelecida, não foi cravada na cruz, isso não foi revogado. Mas se alguém quer continuar a praticar tais coisas, não vamos sair daí obrigando ninguém. Como os gays querem nos destruir materialmente, em nós tirar nossa vida, nós não queremos matar a ninguém, apenas ensinamos. E só estou falando isso porque está relacionado no assunto que eu estou falando sobre lei e sobre a graça. Não estou usando o texto para insinuar que estou sentindo fúria dos homossexuais. Quantos deles se converteram ao Senhor Jesus? Aleluia! Quantos deles? Tem um na internet que ele fala abertamente que era um espírito que operava nele, e hoje ele é um servo de Deus temente ao Senhor. Isso que é bonito, a regeneração e uma humildade da parte das pessoas. Agora, se as pessoas querem defender isso para praticar o sexo, o problema é de cada um, né? Vão se ver com o Senhor no dia do juízo. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gente que eu lanço fora de diante da vossa face. Então eles iam para Canaã habitar naquela terra. As pessoas, os moradores, as nações que moravam ali praticavam estas coisas desde aquela antiguidade. E Deus disse que ia matar, destruir aquelas pessoas por causa desses maus hábitos e costumes. E Ele vai fazer a mesma coisa nos últimos dias. Porque os homossexuais, os que praticam prostituições, não vão prevalecer até o fim. Podem usar leis, ter autoridades que os apoiem e nos ataquem, nos destruam e nos prendam, mas isso não vai continuar até o fim. Deus vai trazer a sua ira sobre esta nação Brasil e sobre outras nações. E também contra os crentes e pastores que estão pregando mentira para o povo. Glória a Deus. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Deus vai voltar a fazer isso. Fez no passado, fez em outros tempos e vai continuar a fazer. Porque Ele que domina o mundo, domina os espaços infinitos, e domina essa bolinha aqui, e domina os governos que estão nela. Ele que estabelece os reis e que tira os reis, estabelece os juízes e tira os juízes. Ele, e isso está escrito, e Ele faz isso. Fez com Nabucodonosor e continua fazendo. Amém. Quem tirou Saddam Hussein da face da terra pela mão de outros homens foi Deus. Amém. Deus determinou e entregou. Porém, vós guardareis os meus estatutos, não os estatutos errados dos homens e das nações, os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Se existem religiões e igrejas dos homossexuais, das mulheres lésbicas e de outras coisas para praticarem um pecado, saiba certo que isso será condenado no dia do juízo. O pecado prevalece por um tempo, porque a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Mas quando a medida dos pecados de determinadas pessoas se completar, aí vem a ira e vem o juízo. Caem todos, caem, ninguém ficará de pé. Não houve um brutal, não houve um arrogante, um pecador que prevaleceu. Todos caíram e vão cair. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Deus tem dito que a terra está contaminada por causa dos pecados dos evangélicos e por causa dos pecados das abominações cometidas por essas pessoas.
vendo cada uma a nudez do outro, casando-se com animal, casando-se homem com homem, mulher com mulher. A terra tem se contaminado, e a contaminação gera maldições. A Bíblia diz que a maldição sem causa não virá, mas havendo causa, ela vem, e ninguém pode segurar. Pois quem está transtornando os países, trazendo terremotos, furacões e tsunamis, é a mão de Deus. Deus é que está fazendo isso, porque Ele diz: eu sou o Senhor Deus, e fora de mim não há outro. Eu abro a ferida, eu fecho a ferida, eu crio bem e crio mal, eu dou a bênção e dou a maldição, diz o Senhor. Com Deus não se brinca. Muitos escarnecem, muitos zombam e riem, mas não podem suportar e aguentar o que Deus vai fazer. Ninguém pode deter os meteoros que vão cair, ninguém pode deter as secas que virão, ninguém pode deter as fomes, ninguém pode deter as pestes que virão. Aleluia, Senhor. Pois Ele disse no livro de Deuteronômio que se o povo dele e o povo da terra não obedecesse os seus estatutos, suas leis, Ele faria vir doenças que naquela época Ele disse que não estão escritos neste livro: a tísica, loucura, lepra, febre terrível e outras pragas que naquela época ainda não existiam. Ele falou isso, e está se cumprindo. Ninguém pode rasurar, ninguém pode adulterar o que está escrito, pois Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E Deus dará curso ao juízo que Ele determinou para os últimos dias. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. O que Deus disse aqui? Para que a terra não vomite, ou seja, a maldição não lance o povo de Deus. Dali, Deus o que fez? Tirou aquele povo e ordenou que eles não praticassem. No entanto, mais tarde, eles praticaram os pecados. E o que aconteceu? Lê as histórias. Porque Deus do Velho Testamento é um Deus ruim, é um Deus vingativo. Não, Deus ele vinga o pecado. Se o povo não obedece, Ele destrói o pecado, e é aquele que continua pecando. Porque um pecador ensina o outro a pecar, ensina as crianças a pecarem. E Deus quer eliminar o pecado da terra. Como os moradores do mundo não aprendem a justiça, e com o castigo também não tem temor, somente os escolhidos de Deus que terão temor quando o Senhor assolar a terra, então Ele vai destruir os seus moradores nos finais dos dias. Pois a grande tribulação está vindo aí para isso. Deus vai dizimar quase a terra inteira, vai sobrar poucos homens à face da terra, para depois Jesus vir reinar como rei, como presidente, como sacerdote, como o eterno Filho de Deus. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Quando Ele fala, eu sou o Senhor vosso Deus, que a lei do Senhor é perfeita. Se Ele manda o homem não dormir com o homem, não se relacionar com o homem, mulher com mulher e com animais, é porque Ele não determinou isso desde o princípio. Pois está escrito: deixará o homem se unirá à sua mulher. Aleluia. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. E a mulher tem que ser mulher, feminina, não andando como homem, agindo como homem, falando como homem. Quem fez essas mudanças são demônios desde o passado, pelo desejo pecaminoso do próprio ser humano. Mas Deus avisa que estas coisas levam o homem ao cutelo. Deus vai entrar em juízo com toda a carne, e Ele não poupará. Agora eu pergunto: lei de Moisés, isso foi cravado na cruz? Não. Não pode. Pois uma comunidade cristã que se preza, que amem uns aos outros, não tem necessidade de praticar essas coisas. Vivendo debaixo da graça de Deus, nós não nos entregamos a estas coisas. Se muitas leis do Velho Testamento foi cravada na cruz, ora, naturalmente, estando nós na graça de Deus,
Não praticamos a obediência dessas coisas? Amém. Não praticamos, irmãos? Amém. Por quê? O Espírito nos convence, mostrando que realmente essa lei é perfeita. O Espírito Santo nos quebranta o coração se nós vemos um inimigo nosso empurrando o carro e não tendo ninguém para ajudar. Com certeza você vai parar com o seu carro, você vai dar uma ajudinha ali, pois isso está lá na lei. Mas os homens eram duros para fazer isso, porque quando odiavam seus inimigos, não queriam fazer mais nada. Por isso que veio a graça, para quebrantar o coração. Para agora, se eu ver, por exemplo, o animal do meu inimigo carregando uma carga pesadíssima, e a carga real animal, e o meu inimigo ali, dono do animal, da carga, não conseguir, com certeza, ao invés de eu amaldiçoá-lo, tá vendo? Me falou mal naquele dia, está arrasado agora lá. Que se dane. Não, vai lá e dá uma ajuda. Porque agora você tem graça para poder ajudar aquele seu inimigo, que lá na lei você não tinha. A lei não dá condição nenhuma a ninguém, a lei só aponta, só diz o que você tem que fazer. Mas você não fazia isso porque a lei não te dava condições, não te dava graça. Em Jesus não, você recebe essa graça, o Espírito Santo que te comove, te converte e você vai lá ajudar o seu inimigo. Debaixo da graça, você dá comida ao inimigo. Na lei, você mata ele, está morrendo de fome, você quer matar mais ainda. Porque a lei não faz isso. Então, que mudança houve? O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que nós estabelecemos a lei. A lei permanece. Aquilo que é correto, aquilo que é justo para o dia a dia, para nós vivermos mais em paz, permanece. O que acontece agora é que eu recebi Jesus dentro do meu coração, o Espírito Santo me dá condições de obedecer aquelas coisas que antes eu não tinha. Antigamente eu vivia debaixo da espada da lei, a lei só me acusando porque eu fazia tudo errado, andava armado, queria vingar, um monte de coisa. Hoje, pela graça do Senhor, por um quebrantamento do coração, eu obedeço aquelas leis de Deus e até as leis dos homens que não são contrárias às leis de Deus. Pois eu entendo que as autoridades que existem agora foram constituídas por Deus. E elas são ministros de Deus. Mas alguém pode me perguntar, mas pastor, e essas leis que estão em contra a palavra de Deus? Ora, tudo tem um propósito. Deus vai entrar em juízo com as autoridades no tempo certo. Mas elas são constituídas por Deus. Deus não entrou em juízo com Nabucodonosor e fez ele virar um animal durante 7 tempos. Ficou louco. No entanto, foi quem que colocou o Nabucodonosor para reinar? Foi Deus. Quando ele pensou que foi pela glória dele, Deus mostrou para ele que não, foi ele, eu, o Senhor, que te coloquei aí, rapaz. É verdade. E todos os reis, foi Deus que colocou. No entanto, todos que pecaram, colheram os frutos de suas ações. No entanto, os reis bons que agradaram a Deus, estão dormindo no Senhor para receber aquele dia, não é? A sua palavra, aleluia, de livramento da condenação do inferno. Serão absolvidos, porque ao faleceram praticando coisas agradáveis a Deus e amando a Deus. Glória a Deus. É aí está a grande diferença. Então, irmãos, é isso aí. Os que observam a lei moral para uma vida limpa serão bem-aventurados. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir.